Fala galera da simulação, aqui é Luiz Amaral e bem-vindos a mais um episódio do podcast Kai Talks, um podcast promovido pela E3S, referência no mercado de simulação a nível mundial, no qual a gente traz diferentes especialistas do mercado da engenharia para compartilhar com você, nosso ouvinte ou nosso espectador, dependendo da plataforma, um pouco do dia a dia e dos desafios que esses profissionais encontram no mercado. E o papo de hoje, a gente está com um grande especialista de que é o André Ferreira. O cara é fera no assunto de confiabilidade, ele trabalha na Bosch e acompanha aí que o tema vai ser bem bacana. Kai Talks. Vamos falar de simulação? Ô André, sabe que eu tava refletindo aqui sobre a nossa pauta de hoje e eu parei pra pensar que de todas as partes do meu corpo, os meus dedos são os mais confiáveis. Sabe por quê? Você pensou em confiabilidade. Em confiabilidade. Meus dedos são os mais confiáveis, porque eu sempre posso contar com eles. Isso foi boa, hein? Vamos ver com uma piadinha sem graça. Fala, galera. André, é um prazer te ter aqui conosco no nosso podcast. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Amaral, é uma grande satisfação estar aqui com você, batendo esse papo. Valeu. André, cara, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente já trabalhou com várias iniciativas diferentes, mas eu acho legal compartilhar com a galera um pouco do seu know-how. Então, se você é engenheiro sênior, você tem uma grande passagem de desenvolvimento do produto, mas nem sempre foi assim. Você pode compartilhar com a gente um pouco da sua história? Legal. Bem, eu sou formado em engenharia mecânica, aqui pela Unicamp, né? Eu tenho especialização em gestão estratégica. Atualmente estou concluindo uma pós-graduação em transformação digital e novas tecnologias. Então hoje aqui na empresa eu estou aí, como você falou, engenheiro sênior, né, de produtos, sou especialista em confiabilidade, né. Também sou instrutor interno de treinamentos aí, de análise de tolerância, estatística e design for reliability. Então eu comecei aqui na Bosch lá em 2002, né, lá se vão aí 20 anos, né, nossa, como passa rápido. Comecei como estagiário, comecei na área de central de IT, né, inicialmente. Você vai falar, pô, engenharia mecânica, né, área de IT, né, lá atrás, né, 20 anos atrás, hoje se fala muito em IT, né, então naquela época eu já entrei em IT, e era um IT focado em engenharia, então nós éramos aí responsável, claro, por simulação, né, era uma área prestadora de serviço de simulação dentro de IT, e também cuidávamos aí de temas diversos, como gerenciamento de contrato, de licença de software, parte de servidores, gerenciamento de sistemas CAD, PLM, toda a parte de troca de dados aí, digitais aí com montadoras, então estava dentro aí do escopo do nosso trabalho, né? Então, depois de 6, 7 anos aí nessa área que eu estava trabalhando, então fui contratado nessa área, ela sofreu uma reestruturação, uma mudança de escopo, então devido aí ao alinhamento aí com a nossa matriz na Alemanha, a gente deixou de fazer serviço de simulação, né? Então isso no entendimento da diretoria não era escopo de uma área de TI. Então, com isso, ela ficou focada em temas aí mais administrativos, né? Aqueles temas aí menos técnicos, né? Ligado aí à minha área de formação. Então, foi que eu resolvi mudar de área. Então, foi que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na divisão aí, sim, de produto, né? Saindo da área de central de IT, indo para uma divisão de produto na Alemanha. Então, eu fui expatriado para trabalhar no centro de competência aí, mundial de simulação da Powertrain Solutions. Então, isso foi lá em 2011. Então foi quando eu fui inserido aí dentro de uma área central, prestadora de serviço com responsabilidade global, desenvolvimento de novas metodologias, né, olhando então para quais eram os projetos plataformas, o que a engenharia ia precisar em termos de desenvolvimento de novos métodos, inserção aí de novas ferramentas, treinamento para o pessoal, né, onde que tinha que desenvolver know-how, e também execução de serviços de simulação. Então, era uma área que também prestava serviços, né? E para mim foi assim, uma grande oportunidade de eu enxergar na prática como que os projetos nasciam, então, ampliando até o meu escopo, né, a minha visão, saindo um pouco da área de simulação, eu estava dentro de uma área que também tinha a parte de teste, de validação, então eu vi ali o pessoal fazendo as medições veiculares, coletas aí de cargas coletivas, isso foi ampliando a minha visão, né? Então eu fui entendendo
correlação, simulação com testes, né? Então, o quanto que aquelas medições veiculares e que o pessoal tratava aqueles dados e fornecia isso para o time de simulação. Então, quanto que tinha essa sinergia, né? Aquela integração dos times e olhando até um pouco mais à frente, na validação do componente, né? Como que se geravam os ensaios acelerados, como que o produto se conseguia demonstrar se ele ia atingir ou não um target de confiabilidade, né? Então eu vi essa sinergia muito forte, né? Sempre se fala aí dessa rivalidade, entre aspas, aí de teste e simulação, né? Então eu vi ali num time bastante sinergia, né? De como que as áreas podem se beneficiar uma da outra. Então foi quando aí ampliou a minha visão também do tema, eu me apaixonei pelo assunto aí também de confiabilidade, né? Eu vi que a simulação, assim, por si só, não conseguia responder aí as perguntas, né? Os desafios da engenharia e desenvolvimento de produto. Então eu também comecei a estudar mais aí de confiabilidade. Então foi 2 assuntos aí que eu acho que dessa expatriação fortaleceu bastante para mim aí a expertise, né? Simulação e confiabilidade. E aí, voltando então para o Brasil, né, lá em 2014, eu retorno aqui para a Bosch, em Campinas, né, estou com a missão aí de criar uma área central de simulação para a divisão, né, de powertrain. Então, naquela época, os times isoladamente já tinha algumas pessoas ali que pontualmente faziam simulações, não eram pessoas dedicadas, né, não eram experts, e também o pessoal comprava alguns serviços externos, né. Então, a minha ideia era começar a internalizar aquilo que era parte do core business, né, daqueles temas que fazia sentido estar dentro aqui do nosso time, de ter a expertise, de ter a metodologia dominada aqui pela gente. Então, eu fui aí criando know-how, né, fui trazendo aos poucos aí pessoas aí para o time, né, o time aí, foi crescendo aí de forma orgânica. Então, lá em 2020, houve uma fusão então, dos times da Powertrain aqui, Campinas e Curitiba. Então, o time de Curitiba, que já era um time consolidado, né, um time mais experiente, aí se juntou ao que é o time de Campinas, unimos forças aí e passamos a ter um time só, responsável aí por toda a simulação, né, suporte aí a simulação da nossa divisão. Atendemos também outras divisões aqui da América Latina, até mesmo outras plantas aí da Bosch ao redor do mundo, né. Então, hoje temos aí um time aí com 16 pessoas, aí, incluindo estagiário, bolsista, e atuamos aí em diversos aí domínios de simulação. Então, estamos aí com um escopo aí bastante abrangente aí para atender os desafios aí. Estou bem contente aí de fazer parte aí dessa equipe. Nossa, de tudo que você falou, vieram vários highlights aqui na minha mente. Primeiro que eu te conheci em 2014, eu não sabia que você estava voltando do Brasil naquele momento, então tá aí uma particularidade. O primeiro contato que eu tive aí contigo aí na Bosch foi nessa ocasião. E eu achei interessante, porque para quem tem a curiosidade, nós já tivemos na primeira temporada um episódio de a simulação frente aos ensaios experimentais, mas é sempre muito bacana ver esse relacionamento, porque antigamente, em 2014, a gente ouvia muito dessa rixa mesmo. O pessoal de experimento não gostava tanto de simulação, o pessoal de simulação falava, vamos acabar com o experimento. E a gente viu, hoje eu já não vejo tanto isso, eu vejo que o mercado já se consolidou numa linha que esses 2 caras vão trabalhar juntos e ter essa sinergia própria que você está trazendo aqui. É legal verificar sempre com o cliente que tem a oportunidade de ter essa experiência no seu dia a dia. Que nós temos clientes que fizeram passagens na área experimental, 100%, depois 100% na área de simulação, ou vice-versa. É legal a profissão que consegue unir esses 2 no dia a dia de trabalho, né? Bacana que a Bosch consegue proporcionar isso para vocês. Muito legal. Eu acho que dentro aí dessa integração, né, de simulação e teste, no fim das contas a gente quer ampliar e melhorar a confiabilidade do nosso produto, né? Colocar um produto aí em campo que não traga riscos aí, né, de qualidade, né? Então, a qualidade ela pode ser vista como a confiabilidade, ela pode ser vista como a qualidade ao longo do tempo, né? Então, que o meu papel, então, como área prestadora de serviço, não é simplesmente entregar um relatório de simulação, né? Mas garantir que estamos realmente aumentando a maturidade aí do produto, que não traga riscos aí causados aí pelo design, né? Então, eu estou num time de design, um time de desenvolvimento de produto, mas a gente tem que olhar lá na frente, né? Olhar lá na aplicação do produto em campo, como que vai estar lá os nossos targets de qualidade, se vamos atender ou não. Então, a gente tem bastante integração também com os times aí de qualidade, de garantia, né? Então, tudo isso serve também para alimentar aqui o nosso trabalho.
Então, o que eu procuro fazer é olhar para a tarefa de simulação de uma forma mais holística, né? Então, eu dou suporte aí para os times de desenvolvimento, olhando para o produto como um todo. Então, eu procuro identificar aí possíveis modos de falha, né? Então, quando um produto está nascendo, um produto, seja ele uma variante, né, de uma aplicação que a gente já tem, ou seja uma inovação, sento com o time de design, a gente começa a fazer aquelas sessões ali de brainstorm, identificar como que o produto vai ser usado, quais são as cargas que ele vai estar inserido, né, onde que ele vai estar submetido, níveis de vibração ali, temperatura, algum tipo de poeira, enfim, alguma atmosfera ali que pode causar algum dano, raios ultravioletas, enfim, a ideia é entender quais são os possíveis cargas e riscos que aquilo pode causar em termos de danificação, né, do produto, e a gente olha, então, o que já é possível, então, simular para entender o nível de carga, o nível de degradação que o nosso produto vai sofrer. E aí, para você realmente entender o limite do teu design, né, até onde esse produto ele aguenta, digamos assim, a gente precisa, inevitavelmente, passar pelos testes de degradação. Né? Precisamos ter aí as curvas de vida, os famosos aí testes end of life. Então, seja que a gente tenha já uma base de dados, uma curva de degradação, uma curva SN, né, de fadiga, ou que a gente tenha que criar as nossas próprias curvas de fim de vida. Né? Às vezes a gente tem que estar confrontado aqui com um mecanismo de degradação que não existe na literatura, ou que ninguém nunca estudou aquele mecanismo, né, aquele efeito. Então a gente precisa daí alinhar com o pessoal de testes e derivar novos ensaios. E aí a gente usa a simulação até mesmo para identificar hotspots, né, regiões onde que vai ter ali uma fonte de calor, uma concentração de tensão. Então, tudo isso já conversando então junto com o pessoal de teste para derivar esses ensaios de fim de vida, para então conseguir, via simulação, antecipar essas respostas. Né? Então, a gente usa a simulação quase que como uma geração virtual de cargas e confrontando então com essas curvas de vida, a gente pode predizer, né, a confiabilidade do nosso produto e, no fim das contas, a gente quer aumentar a maturidade do design antes da gente se comprometer com um design freeze, ali, com o design que a gente chama congelado. Né, que uma vez que a gente congelou o design, existe toda uma sequência, ali, uma cascata de ações que se deriva envolvendo o pessoal de ferramentaria, que vai fazer lá o molde, que, enfim, o processo de compras que já é iniciado, envolvendo fornecedores. Então, se compromete aí com materiais que nós vamos usar, linha de produção, se a linha vai ser adequada ou não para atender aquela montagem, sem falar os prazos acordados com o cliente, né? Se a gente, lá na frente, na hora de fazer uma validação, começa a ter surpresa e desagradáveis aí com falhas, né, do nosso produto, imagina toda a consequência que isso traz, né, para dentro do time de desenvolvimento. O pessoal começa aí a apagar incêndio, então o time que já estava começando a olhar para outros projetos, se alocar em outras tarefas, tem que voltar e refazer o design, enfim, começar a entender causas raízes, né, e começar a fazer alteração, implementação. Então é um modo operandi aí que realmente causa muito estresse, causa muito transtorno. Então o que a gente faz? A simulação ela contribui com o que a gente chama aqui na Bosch do front-load engineering. Né? Então você imaginando assim, dentro do processo de desenvolvimento de produto, até desde da criação até lá o SOP, né, o Start of Production, né, onde a gente começa a produzir e fornecer peça aí para a montadora, existe, enfim, todo um pacote de trabalho onde a gente tem que investir os nossos esforços, e o front-load engineering é justamente você antecipar, colocar maior energia, dedicar maior tempo ali naquelas fases iniciais, onde o design não está totalmente fechado, onde a gente ainda não se comprometeu com toda essa relação em cascata aí que eu comentei. E aí depois, quando a gente já começa, então, já entrega o design, já foi feito aí toda a mitigação dos riscos, próximo então lá do SOP, a gente tem uma vida um pouco mais tranquila, não tem que ficar aí apagando incêndio. Então, acho que o grande benefício aí que eu vejo da simulação é ajudar na tomada de decisão antes de ter essas consequências aí que eu falei, todas já comprometendo aí o projeto. E é interessante quando a gente fala sobre essa pauta de confiabilidade, porque você obrigatoriamente tem que ter uma visibilidade muito grande de todo o processo e vida daquele equipamento. Então a gente tem diferentes clientes que trabalham em diferentes situações, mas o estudo de confiabilidade pode ser ao longo do processo de fabricação, ele pode ser ao longo do transporte desse produto, pode ser desse produto em operação, pode ser desse produto em operação numa condição adversa, ou tudo isso junto, que é o que eu vejo que é a aplicação da Bosch, né? Porque é o produto em operação em diferentes cenários possíveis. Então, com certeza, nessa pauta de confiabilidade,
eu entendo que vocês estão entre os maiores especialistas que a gente tem no mercado. E tendo isso em mente, eu gostaria de ouvir de ti. Qual que é o maior desafio que você tem no dia a dia? Como que a Bosch lida com esse desafio? Bem, eu acho que, como você falou, né, a confiabilidade, qualidade está na pauta aí, né, da Bosch. A gente preza muito por isso, né, toda a marca, a reputação da empresa está pautada nisso ao longo de toda a trajetória, né. E dentro da minha realidade, os desafios que eu comentei, né, eu acho que olhando para a inovação, o que a gente sempre tenta antecipar é assim, se os domínios da simulação elas estão cobrindo as respostas que a gente vai precisar dar para a engenharia, né? Se aquela física, se aquela condição de uso a gente consegue contemplar dentro de uma simulação, se nós estamos no nível de maturidade adequado, né? Existe já correlação daqueles modelos com testes, a gente pode acreditar naquele produto, né? Eu vejo assim muito líder de projeto, que líder de projeto fica muito em cima, né, de prazo, de custo, quer saber para quando que vai entregar, quando que vocês conseguem me dar essa resposta, né? Então o pessoal do projeto não fica muito preso ali à técnica, né? Fica mais ali no prazo, no escopo, né, e cronograma, enfim. E eu vejo assim que quando eu falo para ele, se a gente simular esse caso, eu vou conseguir entregar uma resposta para você, não daqui 3 meses lá quando você vai ter a sua amostra pronta, mas daqui 20 dias, né? Daqui 2 semanas eu já consigo trazer essa resposta para você. Por quê? Porque a gente já fez um trabalho de casa aqui, um dever de casa de entender aquele fenômeno, de trazer aquilo para dentro do domínio da simulação, de treinar o time, né? Então, acho que o grande desafio aqui, como uma área central de simulação, é se antecipar essas tendências, né? De saber para onde que o time da engenharia está indo, para onde que a empresa vai em termos de inovação. E aí, trabalhando também já junto com vocês, né, Amaral, vocês fazem muito legal também esse trabalho, de a gente também compartilhar um pouco isso com vocês, você falar para a gente, aqui existe um domínio, uma metodologia que a gente pode ajudar vocês a construir, vamos já antecipar, já tem aí algum tipo de estudo de caso ainda mais preliminar, vamos usar um caso real para alavancar know-how dentro do time, né, para ganhar expertise, antes de o negócio estar já no calor aqui do projeto, porque quando já está no calor do projeto e você precisa entregar respostas ali em questão de semanas ali, às vezes você não consegue ver a simulação, você tem que partir para o teste, né? Então, acho que o grande desafio é justamente enxergar essas tendências e trazer isso já para o time se antecipando e criando esse know-how interno e ganhando maturidade. Deixa eu evoluir esse raciocínio então, porque você trouxe aqui da posicionamento da onde a empresa quer estar, né? Você está sempre acompanhando o futuro da operação. A gente vê que esse movimento muito forte de digitalização, virtualização, praticamente todas as áreas. Como que você lida com essa tendência no seu dia a dia? É legal que você comentou o termo aí digitalização, né? A gente escuta falar também bastante de transformação digital, né? Que aí eu vejo que ela é mais ampla, né? Onde a gente faz uso aí de novas tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, até com foco em geração de novos modelos de negócio, né, novas formas de se relacionar aí com os clientes, né, novos produtos, né. Então, olhando especificamente para a digitalização, eu vejo que ela é mais pontual, né, focada em melhorar algum processo específico aqui dentro da empresa. E trazendo isso para dentro do mundo da simulação, já temos assim, algumas iniciativas, né, no sentido de automatizar tarefas repetitivas, né. A gente escuta falar muito aí dos RPAs, né, vejo isso muito sendo aplicado em área de compras, né, financeiro, e a gente fica se questionando, falei, dentro do nosso mundo da simulação, dá para a gente automatizar algumas coisas? E aí, discutindo assim com o time, chegamos sim a algumas iniciativas que já estamos implementando, por exemplo, preparação de modelos, né, condições de contorno, aquele setup inicial, como eu falei, a gente às vezes trabalha ali com variantes, né, então tem condições de setup de simulação que parecem com produtos anteriores e que a gente poderia, então, automatizar para ganhar tempo, agilidade ali naquela tarefa. Então, tem um pessoal aqui se aventurando ali no Python, ali dentro do ANSYS, por exemplo, extração de resultado de simulação, dá para automatizar essa extração, né, até mesmo geração de relatórios, né? Então, a gente vê que a demanda cada vez mais por simulação vem aumentando, né? Então, o pessoal vem migrando um pouco assim de alguns testes, né? E falou, vamos fazer via simulação, até mesmo eliminando o teste ou sendo mais intensivo ali o uso de simulação
e dando sobrecarga mesmo para o time, né? O crescimento do time de simulação às vezes não ocorre na forma com que chega aí as demandas, né? O pessoal se sente sobrecarregado e a gente tem que achar formas de aliviar um pouco, então, essa sobrecarga. Então, eu vejo que automatizar tarefas é uma boa saída, né? Então, criação de relatórios, né? A gente às vezes perde muito tempo ali fazendo os reports ali, PowerPoint, gerando depois ali os PDFs. Então, o que de documentação a gente consegue automatizar, gerando formas aí mais ágeis para compartilhar resultado com o time de engenharia, né? Então, sempre com esse olhar aí de ganhar eficiência, ser mais assertivo, né? Liberar tempo aí para a equipe. Eu tenho visto também iniciativas aí com conexão de bancada de teste, né? Então, a gente tem bancadas aí que fazem coleta de dados, de medição, e a gente precisa usar esses testes, esses dados coletados para os nossos modelos, né? Para fornecer condições de contorno aí para os modelos. Então, essa integração, como que a gente pode fazer essa compilação dos dados, essa criação de histogramas, né? De dashboards, enfim, tudo isso dando maior agilidade, assertividade aí nesse fluxo de informação. Então, são nessas frentes aí que eu vejo aí essa digitalização aqui dentro do meu universo. Bem bacana. Gosto do ponto que você trouxe, porque quando a gente está na faculdade, ninguém fala pra gente quanto tempo do nosso dia a dia a gente investe em documentação técnica, em PowerPoint, em salvar um PDF, compartilhar essa informação. E se você vai pôr na ponta do lápis, os engenheiros passam muito tempo escrevendo, pessoal. Por isso que a redação é tão importante pra gente. Não, e é legal, assim, que o divertido da simulação, né, é toda aquela parte ali de você, fazer o setup, ver o negócio rodar, né, convergir, entender depois o resultado, e muito legal ainda quando bate ali com uma curva de medição, né, quando coincide ali os dados, a correlação tá muito boa. Então, essa é a parte muito bacana da simulação, que eu vejo o pessoal se divertindo aqui, tendo aquele brilho nos olhos, né, e aí quando chega na parte de fazer relatório, fala, putz, tem que documentar isso aqui, eu tenho que extrair um gráfico, eu tenho que tirar um plot aqui lá daquele nó, que eu quero entender como é que ficou a tensão, a distribuição de temperatura, e aí faz aquele sprint, né, joga pro PDF. Então é um trabalho meio maçante, né, eu acho que tem alguns aqui que são até especialistas ali em pilotar o PowerPoint, ali tem toda uma arte gráfica, ali fica aquele lindo, aquela coisa maravilhosa, mas realmente dentro da engenharia, da agregação do valor, é um processo que o quanto mais a gente puder agilizar, né, é melhor, que libera aí os times aí para poder, como eu falei, estar desenvolvendo novas metodologias, até mesmo pegando outros projetos aí, dando vazão aí na demanda que chega, né. Agora, você traz um ponto interessante, porque é nessa etapa, pelo menos na minha vida, né? Porque a minha vida é de E3S, eu nunca fiz várias modificações do mesmo projeto. Hoje, o projeto que a gente está trabalhando é uma geladeira. Amanhã é um display automotivo. Depois de amanhã é um foguete, por aí vai. Então, por esta particularidade do meu dia a dia como especialista de simulação, é interessante essa etapa de, putz, tá tudo feito, vamos agora consolidar no documento. Porque enquanto você está escrevendo, enquanto você está consolidando, você tem insights. Nossa, mas eu poderia fazer uma análise de tal forma, se eu contrastar isso aqui com aquilo, o que será que acontece? Então, enquanto você está elaborando a documentação, você está ainda continuando o trabalho investigativo. Diferente de uma aplicação como da Bosch, que, sei lá, se a gente vai falar de um produto A, e você já fez 400 análises desse produto A, você já fez isso. Então é aí que a automatização entra. Você já sabe o que você quer extrair daquele projeto, você já entende o que é importante e o que não é, né? Até nessa linha da digitalização e jornada digital, enfim, a gente tem o digitalizar o processo e mudar a cultura da empresa para trabalhar de uma forma mais digitalizada, né? São coisas bem diferentes. E nesse ponto de trazendo essa transformação digital, a digitalização, toda essa pauta que a gente está tendo, você trouxe um ponto que me chamou a atenção agora há pouco, que é, poxa, se um projeto volta, a equipe já estava alocada em outra atividade, tem que voltar para aquele projeto e por aí vai. Como que é feita essa priorização dos esforços em temos que dedicar maior esforço na pauta A ou na pauta B? Como é que isso funciona no seu dia a dia? Então, a Bosch ela é dividida em várias unidades de negócio, né? Então, eu estou dentro de uma divisão, existem várias divisões, setor de mobilidade, enfim, tecnologia industrial, bens de consumo. Então, ela é muito grande, né? E realmente é importante que cada divisão tenha a sua estratégia, né, específica dentro das suas metas, mas também que a empresa ela tenha um alinhamento entre divisões, né, cross-divisional.
Então, aqueles temas que são prioritários aí para toda a empresa, né? Que o board está verificando que toda a empresa ela vai se beneficiar daquilo, que vai precisar ter um financiamento, aí um funding, né, para aqueles projetos estratégicos serem implementados. Então, esses temas eles são levados em comitês aí centrais, né, onde são dadas aí as devidas prioridades, e cada unidade de negócio pode, enfim, dar o teu pitaco, aí, o teu voto, né, para que sejam tomadas essas decisões. Mas em que eu tenho visto muito, então, temas que são dados bastante atenção ultimamente, projetos na área de internet das coisas, né, inteligência artificial, conectividade, né, big data, data science. Então, esses são realmente temas aí que acho que não são únicos aqui da nossa empresa, né? Vocês podem ver aí também pelo mercado, são temas comuns aí das empresas que se relacionam aí com o nosso futuro, né? Fazem partes aí da transformação que a nossa empresa está passando e que vai nos permitir aí criar novos modelos de negócio, trazer soluções aí inovadoras aí para toda a sociedade, né? Então eu vejo assim, muito quando o pessoal está trazendo uma ideia, claro, essa ideia ela tem que estar conectada com o negócio, né? Com os temas estratégicos, tem que trazer benefício, né? Famoso ROI, né? Sempre a gente tenta lá mensurar, né? O quanto que isso vai trazer de retorno, o quanto que nós vamos nos beneficiar disso. E para você ter aquele plus, né? Aquela oportunidade a mais de ter o teu projeto ali aprovado dentro de um board, aí pensando uma coisa menor, mais local, ali onde vai ser dado a devida atenção, o financiamento. Se esses projetos se conectam com esses temas que eu falei, você ganha, né, a chance aumenta, né, de você ter aprovação do projeto, enfim, dele ser reconhecido. Então é sempre a mensagem assim que eu passo aqui para o time, né? Então vamos nos conectar também com esses temas, vamos trazer isso para dentro do nosso mundo, porque aí a gente traz um ganha-ganha, né? O time acaba também se desenvolvendo nesses temas, que é importante também pensar em desenvolvimento de pessoas, né? Tá todo mundo aí precisando evoluir, se atualizar nesses assuntos, e vamos conectar então também com os nossos desafios aqui. Eu acho que aí a gente ganha assim essa inércia que a gente precisa, né? Sair aí desse momento que a gente está vivendo para trazer essa agregação de novas metodologias, novas técnicas aqui para o nosso mundo. Então, eu vejo que é isso que está pautando aí essas priorização aí dentro dos projetos de inovação aqui dentro. E você trouxe aqui Indústria 4.0, IoT, várias buzzwords que estão aqui circundando todo o âmbito industrial a nível mundial, né? Setor automotivo, você é um especialista nesse setor. Como que ele está trabalhando esse assunto? Olha, eu acho que a gente está passando por realmente uma grande mudança, né, no nosso setor automotivo. A indústria 4.0, ela a gente fala muito dela aplicado em áreas de manufatura, né? Automação de processo, enfim, coleta de dados em nuvem. Porém, aqui no mundo mais meio aqui de P&D, né, desenvolvimento de produto, eu vejo também a aplicação da indústria 4.0, né? Por exemplo, a gente vê manufatura aditiva, né? A gente vê já a gente fazendo uso de manufatura aditiva aqui para construção aqui de protótipos, né? De ter aquelas amostras, antes mesmo aí de a gente esperar construir um molde de injeção, a gente já está com a peça na mão, né? Já estão pensando em antecipar aí um protótipo, até para fazer os ensaios funcionais ali iniciais, preliminares, né? Isso também conecta aqui com o nosso tema de simulação de otimização topológica, né? Pensando em geometrias não tradicionais, então tudo isso está dentro aí do conceito de indústria 4.0, né? A própria medição de peças, né? Hoje a gente já está usando aí scanners 3D, onde a gente mapeia aí toda a superfície da peça e consegue importar essa nuvem de pontos ali, né? Gerando uma superfície ali em 3D, e a gente compara então com a peça real e a peça virtual para ver o quanto que a peça final desviou do dimensional, por exemplo, da peça original. Então isso para mim está tudo conectado, né? O tema também de Big Data, conectividade, Analytics, né? A gente quer entender como o nosso produto é usado, como a gente faz essa coleta, monitoramento dos nossos componentes, né? Existe agora, a gente já está fazendo coleta de dados dos nossos componentes lá no veículo, né? Em tempo real, a gente tem carro rodando aí de testes que está coletando temperatura, vibração e mandando isso para a nuvem, e a gente recebe isso via dashboards. Então a gente pode entender se aquelas premissas do projeto, de como que a gente estava imaginando que o nosso produto ia ser usado, se realmente se concretiza na prática, né? Pode ser que a gente estava fazendo overdesign, né? Vamos entender então agora as cargas reais e trazer isso então para dentro de um design mais realista, né?
E então a gente pode expandir isso para todo o fluxo de valor, né, da engenharia, né? Então, desde da coleta dos requisitos, aí, como eu falei, isso alimentando o time de desenvolvimento de produto, passando aí por manufatura, dados da garantia, até mesmo experiência do usuário, né? Então, isso retroalimentando aí todo o processo de criação. Então, acho que internet das coisas, computação em nuvem, né? Tudo isso vai permitir a gente fazer produtos aí melhores, mais eficientes, né? Com menos aí materiais, né? E abre espaço aí para produtos conectados e inteligentes. Então, eu vejo que o setor automotivo, né, já embarcou, né, nessa onda e é para lá que vai, né? A engenharia atual e olhando uma engenharia do futuro se conecta aí com todos esses temas. Pô, muito bacana. E já que a gente está nessa linha inovadora aí de novidades, o que está rolando, que inovações você já teve a oportunidade de vivenciar na sua jornada profissional até esse momento? Bem, eu tô então aqui nesse segmento, já estamos falando aí de 20 anos, né? Já se vão 20 anos, e eu peguei então o nascimento aqui dos motores flex. A gente teve a Bosch como protagonista, né? Pioneira aí nesse segmento, desenvolvimento aí dos sistemas flex fuel, né? Dos motores aí bicombustíveis. E então eu vi esse mercado aí crescer exponencialmente, e o fato de ter esse desenvolvimento feito aqui no Brasil, eu vi o quanto que isso foi importante para dar oportunidades, né, de crescimento aí para as pessoas, para os times, da gente ter que desenvolver know-how e expertise na nossa engenharia, né? Então, e aí desenvolvemos projetos plataforma. Então, a gente teve que entender aí de materiais, né, como que eles se degradam aí em etanol, em mistura de etanol com gasolina, né, a própria bomba de combustível, como que ela podia ser aí mais durável, né, ter menos desgaste. A própria área de calibração teve que se desenvolver, né, com esses novos projetos. E tudo isso também traz aí desafios para o mundo da simulação, né? Ela teve que evoluir para atender essas demandas, desenvolver aí novos métodos, né, como eu comentei. Importante da gente desenvolver a metodologia, né? Então, por exemplo, tivemos aí dentro da linha ainda do flex aquecimento de combustível, né, para melhorar lá a partida frio, né, do motor. Não sei se vocês lembram aí, no começo tinha lá aqueles tanquinhos, né, adicionais ali de gasolina para permitir a partida, né, em dias frios aí do motor abastecido lá com álcool. E aí a Bosch ela trouxe um sistema que aquecia o combustível já lá dentro da galeria de combustível para eliminar aquele tanquinho. Então o pessoal da simulação teve que desenvolver aí uma metodologia de CFD, né, para ver como que era o comportamento daquele aquecimento aí do combustível dentro da câmara lá de aquecimento da galeria, né? Com isso vieram aí as galerias aí com materiais com fibras de vidro. Então, como que a gente pode avaliar a viga em fadiga desses materiais aí poliméricos, né? Então, o que é legal de ver essas tecnologias demandando também desenvolvimento aqui do time da simulação, né? E agora eu vejo a Bosch se aventurando também aí no mundo agro, né? Já estamos vendo aí oportunidades, desenvolvimento de produtos aí dentro desse mundo para aumentar aí a eficiência, enfim, ter produtos aí com melhor uso aí dos recursos naturais. Isso é bem legal porque o time acaba sendo agnóstico aqui, né, do time de simulação. A gente não está preso a um produto, então a gente está aqui para ajudar toda a organização. Então a gente é chamado também nesse desenvolvimento, estamos lá desenvolvendo aí junto com o time, dando respostas aí para a engenharia. Então a gente vê realmente essas inovações aí nascerem e dando oportunidades aí para todos aí também crescerem junto com elas. Ainda nessa linha de inovação, então, você se arrisca a apontar aqui para os nossos espectadores e ouvintes o que vai ser uma tecnologia a ser alavancada, enfim, o que vai estar voando nesse universo daqui a 10 anos, por exemplo? Bem, o mercado automotivo, sem dúvida nenhuma, está passando aí por muitas inovações, né? Muitos dizem aí que é a maior transformação aí desse mercado aí dos últimos tempos, né? Então eu vejo assim, muita coisa ligada aí a temas, a digitalização, inteligência artificial, desenvolvimento de software, né? Eletrificação terão destaques, né? Especial aqui para o nosso mercado, né? Eu vejo que a eletrificação junto com biocombustíveis é um tema, né? Nós temos aí o etanol na nossa matriz energética, né? Então, aí alguns daí já devem ter ouvido falar aí dos motores híbrido flex, né? Aí algumas montadoras já colocando veículos aí no nosso mercado dessa forma. E não somente isso, também eu vejo o hidrogênio também está chegando aí nesse circuito, né? Já existem projetos aí de eletrificação aí tendo hidrogênio como fonte de energia. Não poderia também deixar de falar aí da mobilidade cada vez mais conectada,
né? Chegada aí de carros autônomos, né? Aí uso de sensores, radares, câmeras, né? Existem aí soluções de simulação também para esses desafios, né? Muito legal. Apesar de não fazer parte aí da minha divisão, né? Esse domínio aí de carros autônomos, né? Apesar de estar dentro do portfólio da Bosch, mas eu gosto de acompanhar essas evoluções, né? Então, eu vejo que tem soluções aí de simulação também para esse segmento. Então, assim, eu vejo possibilidades de geração de novos negócios com monetização de dados, né? Eu vejo aí as montadoras falando, pô, como que eu consigo usar melhor aí esses dados que hoje eu já coleto lá no meu veículo, né? Hoje tem câmeras, sensores aí na maioria dos carros, né? Então, como que a gente consegue agregar valor, gerar novos negócios também em cima desses dados, né? Então, aí uso de cloud computing para monitoramento de frotas, pensando aí em consumo de combustível, né? Aumento de eficiência energética, predição de falhas, né? Diagnose preditiva, quando que o componente vai falhar. Então, eu vejo que essas linhas aí são tendências, né, do mercado, e eu vejo que o engenheiro brasileiro é muito inquieto, né? Está sempre buscando aí formas criativas e inovadoras aí para buscar soluções aí para os problemas aí do nosso país. Cara, muito legal. E nessa pauta, eu sempre gosto de lembrar, eu trabalho bem forte com essa parte de renováveis aqui também. A gente fica vendo o mundo inteiro falando de eletrificação, e tem muita gente que questiona a posição da eletrificação, porque na Europa é muito comum você estar queimando carvão, por exemplo, para dar a alimentação que o carro precisa em termos energéticos. E o Brasil tem esse benefício, que não só a nossa matriz, grande parte dela é renovável, como o próprio etanol é muito bem visto a nível mundial nessa pauta ESG, justamente por ser uma fonte renovável também. Então, com certeza a eletrificação é uma pauta muito importante, mas eu gosto muito de ouvir dessas iniciativas do híbrido envolvendo o flex, do elétrico, mas ainda tendo essa tecnologia do etanol em conjunto. Eu acho que é esse o futuro que mais vai ter aderência no nosso território aqui. E eu não sei se você consegue enxergar uma talvez maior personalização dos projetos nesse sentido, porque essa é uma realidade brasileira. É diferente da chinesa, diferente da americana, diferente da alemã. Correto. A gente, dentro do mundo aqui, né, do nosso meio automotivo, a gente fala que é a nossa jabuticaba, né? O etanol é a nossa jabuticaba, quer dizer, muitos dizem que só tem jabuticaba no Brasil. Depois eu vim saber que não é só no Brasil, tem outros países que também tem, mas enfim, vamos manter aí a famosa, né, a aplicação desse conceito. E justamente isso, porque dentro da matriz energética, olhando para os outros mercados, né, o Brasil que tem essa especificidade, né? A gente acaba tendo também um blend de etanol nos Estados Unidos, na Europa, né? Mas não é tão grande como aqui no Brasil, né? E a gente está escutando falar também que a Índia se interessou para esse mercado, né? Então, a Índia também enxerga o etanol como uma oportunidade, né, dentro do mix aí de energético aí para atingir os targets de emissões, né, redução aí dos poluentes, né, uma matriz aí de biocombustíveis. E a gente vê isso como uma boa oportunidade, porque nós já estamos há muitos anos aí trabalhando com tecnologias para o etanol, e temos aí centros de competência aqui no Brasil, né? Estamos aí já apoiando os nossos colegas da Índia, né, com tecnologias e know-how para que eles possam também entrar aí nesse mercado, atingir aí os objetivos deles, né? Então é legal ver o mundo aí também olhando o etanol aí como uma alternativa aí, fico muito contente. Bacana. E vamos lá, você está falando aqui de mercado. Pensando no seu mercado e refletindo aqui sobre quem está nos assistindo, nos ouvindo. Pode ser um estagiário, pode ser um engenheiro extremamente experiente de outro setor que tenha o interesse de migrar de indústria. Eu gosto sempre de trazer essa pauta para o nosso término da conversa. Você tem alguma dica, alguma recomendação para esse profissional que quer ser um especialista de confiabilidade, de simulação no setor automotivo numa empresa como a Bosch? Para mim é muito importante a pessoa estar realizada naquilo que faz, né? Se sentir desafiada, buscar o desenvolvimento naquilo que agrega valor para o propósito dela, né? Conectar isso realmente com o que é o dia a dia do trabalho dela, eu acho que é fundamental, né? Então, quem realmente se identifica aí com esse mercado automotivo, com os temas que a gente está conversando aqui e quer entrar para esse mercado, para essa indústria, né? Eu vejo assim que, como eu falei, né, o mercado automotivo está passando por profundas transformações, né? Então, e esse é um ecossistema vivo, né, bastante dinâmico, que está sempre aí puxando inovação. A gente vê novos players entrando nesse mercado, né, empresas da área de tecnologia, a Google, a Apple, enfim, às vezes como concorrente, como parceiros, né? Então, assim, o mix aí é muito grande, né?
Então, assim, de forma geral, eu vejo que para fazer essa transição, né, entrar nessa indústria, tem que se mostrar bastante motivado em aprender, né? Não existe assim um tema específico, né? A imensidão de desafios aí é muito grande, né? Que nós vamos precisar superar para os próximos anos. Então, eu acho que existem várias janelas, né, de entradas aí nesse segmento que depois a pessoa ela pode ir direcionando melhor conforme vão aparecendo aí oportunidades dentro da empresa que ela está. Então, assim, dentro do mundo da simulação, claro, depende aí do segmento de produto, né? Mas são vários domínios que eu vejo como relevante, né? Destaques aí para as nossas análises aí dinâmicas, né? Análise de crash, vida em fadiga, enfim, gerenciamento térmico, né? CFD, simulação de EMC, né? De emissões, né? Simulação de sistemas, né? Então, aí são temas aí que se conectam com esse futuro aí do mundo automotivo, como eu falei, né? Saindo um pouco aqui desse mundo da simulação, eu vejo também que esse mercado está cada vez mais demandando habilidades aí de programação de software, ciências de dados, né? Skills aí ligados à conectividade, conhecimentos de metodologias de inovação e desenvolvimento de novos negócios, né? Design thinking, user experience, métodos ágeis, lean. Então, são todos temas aí que você fala, pô, isso aí são buzzwords, né? Mas que, na prática, é onde que eu vejo que estão abrindo vagas, né? Que estão tendo oportunidades aí aparecendo. Então, assim, pro pessoal aí da engenharia, né? Que está ligado a essa área técnica, também olhar um pouco para esse mundo de novos negócios, de inovação. Não precisa daí simplesmente largar, deixar de lado a simulação. Você conecta as duas coisas, né? Seja um intraempreendedor, né? Veja se é possível gerar novos negócios ali dentro do mundo aqui da simulação, de conectar com outras áreas e criar aí novos produtos, novos negócios. Eu acho que tudo isso se conecta com o que o mercado aí vai demandar e está demandando aí do profissional, né? E no fim das contas, assim, acho que nunca é tarde para aprender, né? Então encontrar aquilo que motiva e buscar aí formação. Então acho que tem aí formas aí de direcionar a carreira aí, buscando aí entrar aí e crescer nesse mercado. Eu sou extremamente suspeito, porque o nosso público aqui já sabe, eu sou gerente do produto Discovery, e quando a gente fala de ágil, de lean, isso aí é, para mim, longe de ser buzzwords. Eu sou o cara que traz essa filosofia para o nosso mundo aqui da simulação. Mas deixa eu aproveitar aqui e ter um momentinho de, entre aspas, babação de ovo. A gente tem que comentar, eu acho interessante, como é forte essa questão do treinamento. Desde sempre você é responsável por treinar pessoas também. Eu acho legal que a Bosch tem programa de estágio, vocês sempre têm alguma parceria com a academia, o próprio desafio acadêmico que vira e mexe a gente promove junto com a E3S, a gente teve, foi ano passado que rolou o último desafio acadêmico? Sim, foi, ano né? passado. Ano passado. Correto. Sempre com projetos bem desafiadores, assim, que os estudantes penam. Cada ano que passa eu vejo aquela pauta, eu falo, caramba, os caras estão se superando nisso aqui. Então é muito legal ver, André, não só o seu envolvimento, mas essa posição da própria empresa na qual você atua, da Bosch, de ter essa proximidade da academia e de promover essa inovação nesse âmbito aqui. Eu acho que enriquece muito, não só as universidades, os alunos, mas toda a cadeia aqui como um todo. Então acho que é algo bem legal de ser comentado aqui, de dar uma estrelinha para vocês. Dito isso, André, o bate-papo foi fenomenal. A gente está chegando aqui ao encerramento do nosso episódio. Gostaria de deixar um espaço aqui para você mandar alguma mensagem para o pessoal. Não sei se você quer compartilhar alguma rede, alguma informação interessante. E, claro, agradecer a sua presença aqui, que foi muito interessante. Agradeço novamente pelo convite, acho que foi muito legal esse bate-papo. Gostaria de falar que a minha área ela não atende aí somente a Bosch, também estamos disponíveis aí para eventuais demandas do mercado. Quem tiver interesse aí pode me procurar, lá no LinkedIn vocês encontram o meu contato. E assim, olhando agora para o nosso futuro, né, acho que a gente quer ver cada vez mais tendo projetos de desenvolvimento, de engenharia no Brasil, né? Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu sou... achando aí que a gente como engenharia, o engenheiro brasileiro ele é muito inovador, ele é muito criativo, está sempre encarando desafios, né, achando novas formas de resolver problemas, às vezes com menos recursos, né, a gente dá um jeito, e assim, eu sou um entusiasta de tecnologia, sou incentivador, né, do desenvolvimento de pessoas, né, como você falou, então eu estou sempre aí querendo também compartilhar das minhas experiências, trocar ideias, né, formar novas pessoas. Identifico também que aqueles que possuem esse brilho nos olhos, são curiosos, né? Acho que nossa área
precisa de ter essa curiosidade, aquela resiliência que eu falo para a turma aqui, cara, não desiste fácil, vai, insista, que não é fácil, às vezes as coisas não saem assim de primeira. Então, aqueles que querem inovar, então eu vejo assim, que o Brasil tem excelentes centros de pesquisa, de desenvolvimento, né, que nos permite aí sermos protagonistas aí da inovação, né, olhando também para o mercado global, né, o Local for Global, né, por que não, né, já temos projetos assim. Então, agradeço aí por essa oportunidade, então, muito obrigado. E vamos ficar aqui então nesse clima de otimismo, André, fenomenal o papo, eu adorei, aprendi bastante coisa, descobri coisas que eu não sabia, foi muito bacana. E para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu. Fique atento que logo logo a gente tem mais conteúdo para vocês. Pessoal, um forte abraço. André, um abração, cara. Valeu. É isso aí, pessoal. Se quiser falar com a gente, kaitalks@e3s.co. Manda aí.